Saudações, nobres senhores. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Direito Constitucional e Direitos Fundamentais. Trataremos hoje do assunto escusa de consciência. Alguns autores também tratam como imperativo de consciência. Tal dispositivo encontra-se no artigo 5º, inciso 8º, e tem o seguinte texto, prestem atenção. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos explicar esse dispositivo. A escusa de consciência ou imperativo de consciência é um reconhecimento que a Constituição traz ao indivíduo de que ele não é obrigado a violar a sua própria consciência. O Estado não pode obrigar o cidadão a violar a sua própria consciência. Isso seria, digamos, um tipo de violência, um tipo de violação inadmissível dos direitos do indivíduo. Lembrando que consciência tem um caráter amplo e abrange convicções filosóficas, convicções políticas, não necessariamente político-partidárias, bem como convicções religiosas também. No texto, acredito que o legislador se confunda, porque ele diz, crença religiosa ou convicção filosófica ou política, como se fossem coisas diferentes. Não. Dentro da consciência, há a crença religiosa e há a convicção filosófica e política. Seriam espécies de um gênero, ok? Bruno, mas continuo não entendendo. Vamos lá, eu vou explicar, vocês vão entender. Imagina que alguém é de uma religião ou tem convicções religiosas. A pessoa não precisa pertencer a religião nenhuma, isso é importante. Ele não precisa estar filiado, ser iniciado, batizado ou passar por qualquer ritual para poder alegar esse direito. Não. Basta que ele diga que tem aquela convicção religiosa, ou filosófica ou política. Mas nesta convicção filosófica dessa pessoa, ele não pode pegar em armas, ele não pode praticar a guerra, ele não pode combater. Uma convicção religiosa, espiritual de alguém é possível. A pessoa tem direito a isso. Bruno, e o serviço militar obrigatório? Porque o serviço militar é obrigatório a homens e dispensado a eclesiásticos e mulheres em tempo de paz. É o que diz a Constituição. Fora destes casos, o serviço militar no Brasil é obrigatório. Ok? Sendo obrigatório, é fixado em lei. E a convicção filosófica, política ou religiosa de alguém que não gostaria de praticar aquela atividade, ele é obrigado a violar a sua própria consciência? Não. Ele pode alegar e nesta condição ele será dispensado daquela atividade em específico. Qual atividade? Atividade de combate, atividade de táticas de guerra, atividades relacionadas ao uso de armas, à neutralização de um inimigo, aquelas coisas. Mas Bruno, ele pode fazer isso? Pode. Quando eu servi, eu até gostei, foi muito bom para mim, inclusive. Eu aprendi muita coisa lá. Eu só não concordo que na época que eu fiz não era remunerado, e deveria ser. Naquela época, inclusive, fez muita falta. Mas de todo modo, muita gente não queria fazer. Claro que existem,
Existiam várias maneiras de escapar daquilo. A principal é quando a pessoa era de uma família influente, né? Ia lá, conversava com alguém, que conversava com o outro e chegava lá, a ficha já estava anotada, isso aqui vai ser dispensado. Eu vivi isso aqui em um bar, né? Outro, eu tenho um problema físico tal. O cara joga bola, pedala, pô, é maior atleta, mas ali não, eu tenho esse problema aqui, ok, é dispensado também. Fora isso, você não tinha o que fazer. Aí me falaram na época, olha, o fulano que é da religião tal, que estudou com a gente, ele não vai servir porque ele é dessa religião. Aí na época, a gente não entendia nada disso, né? Falei assim, então eu vou entrar pra religião também. Não, mas não é assim não, eles não aceitam a pessoa assim de uma hora para outra não. Você tem que ficar indo lá, depois você passa de um tipo de reunião, você passa para outro, depois para outro, até você ser, né, considerado daquela religião. E demora um tempo. E eles sabem que muita gente faz isso só para ser dispensado. Eu lembro que teve esse assunto. Cara, que bobagem. Você não precisa pertencer a nenhuma religião. Estar inscrito, filiado, ser iniciado, ter passado por um ritual de aceitação. Não. Basta que você alegue que tem aquela convicção filosófica ou política. Você será dispensado. Sim, é possível. Bruno, é só em relação ao regime militar que existe um imperativo de consciência? Ou a escusa de consciência? Não. Qualquer situação em que alguém se veja obrigado a violar a própria consciência, ele poderá alegar essa proteção constitucional. Imagina o júri, por exemplo. A pessoa de repente entende que ela não pode estar ali por algum motivo, desde que ela explique, ela pode ser dispensada. Agora entendam, neste caso será facultado uma prestação alternativa. O que é isso? A pessoa vai prestar algum tipo de serviço que não seja essencialmente, no exemplo nosso citado, relacionado a combate, a guerra, toda aquela ciência, né? Toda aquela cultura militar. Bruno, e se a pessoa recusar a prestação alternativa? Aí sim ela poderá ser privada de um direito. O que a Constituição diz? Que ninguém será privado de um direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Mas o regime militar é imposto, Bruno, é a todos. Porém, a Constituição tem uma outra expressão, e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Será ofertada uma prestação alternativa. Caso a pessoa não queira, aí sim ela poderá ser privada de um direito. Entendam? Essa prestação alternativa deverá ser fixada em lei. Isso não é arbitrário, isso não é da vontade do comandante que estava lá no dia, do governador que estava eleito, do dia deste ou daquele presidente, ou não. Não. Essa prestação alternativa, ela é fixada em lei. Lei é aquela que emana do poder legislativo. É aquela que passou por aquele processo legislativo que nós estudamos lá em Teoria Geral do Direito. Aquilo é lei. Não um mero ato de vontade, uma portaria, um decreto, uma resolução, um ato. Não. Lei é aquela emanada do Poder Legislativo com a observância do processo legislativo. É uma sequência de etapas que, se uma delas for descumprida, a lei inteira é inválida, é inconstitucional. É o que nós chamamos de inconstitucionalidade formal. É quando há um vício de forma, um vício de tramitação, um vício de procedimento. Há a inconstitucionalidade formal. Bruno, tudo bem. A prestação alternativa tem que ser fixada em lei, entendi. Agora, e se não existe essa lei ainda? Eu estou impedido de usar a escusa de consciência? Claro que não. Você ainda pode usar a escusa de consciência e não irá cumprir prestação alternativa, porque ela ainda não foi fixada. Vejam, a ausência de lei não implica em impossibilidade de
alegar o imperativo de consciência. Não. Ao contrário, há a impossibilidade de obrigar alguém a cumprir uma prestação alternativa, uma vez que ela não existe por parâmetros legais. E se ela não existe ainda por parâmetros legais, ela não pode ser imposta. Aí a escusa de consciência será alegada e a pessoa nem irá cumprir a prestação alternativa. Bruno, essa lei existe? Ela já existe, tá? Já existe essa lei, sim. Ela já regulamenta isso. Entenderam o que é escusa de consciência? Bruno, que tipo de direito a pessoa pode perder? Bom, um deles, se os senhores verificarem no artigo 15 da Constituição, isso está na minha apostila, diz que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos, 2 pontos. Entendam cassação como a retirada arbitrária dos direitos políticos. Mas poderá haver a perda, que é por prazo indeterminado, ou suspensão, que é por prazo determinado, em várias situações. Dentre tantas, elencadas no artigo 15, nós temos o inciso 4, que diz o seguinte: recusar de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. A pessoa perde os direitos políticos, ela não pode votar, não pode ser votada, não pode propor ação popular, não pode participar de plebiscito, de referendo, ok? É uma delas. Tranquilo, pessoal? Vamos falar de uma outra liberdade constitucional também, que é a liberdade de ação profissional. O que é isso? Lá no inciso 13 da Constituição, do artigo 5º, diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vou explicar. Você pode exercer a profissão que você quiser. E se caso exista uma lei, entendam, é aquele ato emanado do Poder Legislativo com a observância do processo legislativo. Aquilo é que é lei. Se uma lei fixar algumas condições ou alguns requisitos, você deverá cumpri-lo para exercer aquela profissão. Caso cumpra, todos poderão exercer a profissão. Parece que tem uma questão na Índia, né? Na cultura antiga, que existiam castas. Então, se a pessoa era de uma casta, ou seja, de uma linhagem, de uma grande família, ela iria necessariamente exercer algumas profissões daquela casta. E você não poderia exercer uma profissão da outra casta. E são várias castas, né? Aí tem a dos comerciantes, tem a dos médicos, tem a dos militares, tem a dos trabalhadores subalternos, ok? E se a pessoa podia ser um gênio, e aliás há muitos gênios na Índia, né? Interessante, na área da matemática, da física, alguns que se destacam, alguns muito famosos, interessante o estudo que eles têm nessa área de exatas, de física e coisa e tal. Vamos lá, se você poderia ser um gênio, mas se você estivesse numa casta, você não poderia exercer a profissão de outra casta. Ainda que você dominasse toda aquela arte, todo aquele ofício, todo aquele trabalho. Não poderia. Não, no nosso direito isso não é assim. Qualquer um pode exercer qualquer profissão, ponto. E eu só posso exigir requisitos para o exercício de alguma profissão se existir uma lei criando aquilo. Então, para você ser médico, tem uma lei que fala que você tem que ser formado em medicina, ponto. Advogado, tem uma lei que fala que você deve ser bacharel em direito e aprovado no exame de ordem. Agora, chegou uma questão no Supremo em relação ao exame de ordem, que foi o seguinte: isso viola a Constituição? Claro que existiam vários argumentos, né? Alguns deles eram o seguinte: olha, se as instituições de educação, de ensino, já são fiscalizadas e autorizadas pelo Ministério da Educação, MEC, obviamente aquela pessoa que forma ali já há uma presunção de um padrão de qualidade, há uma presunção de domínio
de todos os conhecimentos necessários ao exercício da profissão. Sendo assim, a exigência de uma prova, chamada prova de suficiência, né, seria inconstitucional. Se alguém se formar em direito em algum país, que não o Brasil, e esse país não tem acordo com o Brasil, não tem nenhum tratado internacional, a pessoa tem que ser submetida a um teste de revalidação. Tudo bem, o cara se formou em outro país. Agora, o cara se formou dentro do Brasil e ainda tem que fazer essa prova? Como que é isso? Só que eles têm um outro argumento relacionado com a nossa matéria. Esse argumento seria o seguinte: peraí, a liberdade de reação profissional. A lei diz que tem que ser bacharel em direito e tem que ser aceito pelo órgão. Quem regulamenta como é essa prova, como que vai ser isso, é o órgão. É a OAB, que tem uma natureza de autarquia, tá? A OAB é entendida como uma autarquia. É uma autarquia um pouco diferente das outras e coisa e tal, mas é um tipo de autarquia. E aí? Isso é inconstitucional por violar a liberdade de atuação profissional? O que vocês acham? O Supremo entendeu que não é inconstitucional. O Supremo entendeu que a exigência ela é inclinada na lei, ela é sugerida pela lei e regulamentada pelo órgão de classe. Mas que sim, é necessário, ok? O exame. Mas isso chegou no Supremo, tá? O Supremo teve que julgar. Quer ver uma outra? Para exercer a atividade de repórter, ou seja, para trabalhar na imprensa, para veicular notícia, para ser responsável por um jornal ou qualquer outro canal de comunicação, tem que ser formado em jornalismo? Tinha uma lei que dizia que sim, mas era uma lei de 1969. Lembrando que o AI-5 é de 1968. O ato institucional número 5. Imaginem que clima que essa lei foi criada, que na verdade é um decreto-lei, tá? Na época, o presidente poderia editar um decreto e aquilo valeria como lei, sem passar pelo legislativo. Com a Constituição de 88, essa lei foi recepcionada e ela ganhou uma nova roupagem de lei ordinária, chamada Lei de Imprensa. A Lei de Imprensa exigia diploma de jornalismo, com algumas exceções, tá? Se a pessoa tivesse um grande conhecimento em alguma área, desde que atuasse com um jornalista, ele poderia exercer a atividade. Exemplo, né? Um comentarista esportivo, o cara entende muito daquele esporte. Um comentarista jurídico, ele não é um repórter, mas ele é da área do direito. Econômico, cultural e por aí vai. O Supremo entendeu que essa exigência do diploma de jornalista é totalmente inconstitucional. Totalmente. Você pode exercer porque, além de estar relacionado ao livre exercício da profissão, isso também viola a Constituição no que diz respeito à liberdade de expressão. Eles juntaram dois dispositivos para declarar uma lei inteira inconstitucional, lei de imprensa. Saibam disso, tá? Agora tem uma coisa interessante para a gente falar dessa lei. Dessa lei não, dessa liberdade constitucional. Qual liberdade constitucional estamos tratando? Liberdade de exercício profissional. Aqui diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei exigir. Tranquilo. E Bruno, se não tiver nenhuma lei falando nada, qualquer um pode exercer. Ponto. Ponto. Ok. Esta norma é considerada uma norma de eficácia contida. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? O que é uma norma de eficácia contida? É quando a Constituição te assegura uma liberdade, e nós sabemos que a maioria das liberdades são para nos proteger do Estado. O propósito dela é essa, tá? É como se fosse um direito de defesa contra o Estado. O Estado ele deve se omitir